Olá, boa noite. Olá, pessoal que está entrando. Olá, olá, boa noite. Como vocês estão? Da onde vocês estão? Contem para mim o nome de vocês, de onde vocês são, algumas perguntinhas que queiram fazer, enquanto todo mundo entra aqui na nossa sala. Para eu... Rome, Marcos, Curitiba, que legal. Boa noite. Cristiane do Rio de Janeiro e Maria Vitória. Qual o seu nome que é de Contagem? Patrícia de Ribeirão Preto, Bárbara de Juiz de Fora, Kátia. Oi, Kátia. Muito legal. E como tá o tempo aí? Aqui tá um frio. Hoje eu estou em São Paulo, estava em Brasília. De manhã estava bem gostoso, uma temperatura super agradável por enquanto, né, em Brasília. E já já começa a secura. Mas e aqui cheguei em São Paulo, tá muito frio. Juiz de Fora, Tayana de Valadares, a Luciana de Brasília, minha terra natal. Porto Velho, Suilena, Janiquele de Piauí, Maria Aparecida do Paraná. Muito obrigada, pessoal, que legal. Muito legal ver vocês aqui. Rio Grande do Sul, Thaís da Bahia, Basílio da Bahia também. Que legal. Obrigada, gente. Fico muito feliz de estarem todos aqui. Vamos esperar mais um pouquinho para eu começar, né? Muita gente de Minas, muita gente da Bahia. Ó, Jaqueline de Uberlândia. Minha família é de Uberaba, a família do meu pai. Já já estarei por lá, tomando um cafezinho. Rio de Janeiro, Brasília, o Guilherme, né? Que legal. Ipatinga, Salvador, Raquel, a Rosângela de Uberaba, Goiânia, que bacana. Estou muito feliz, viu? Muito feliz por vocês estarem aqui e vou trazer algumas informações bem legais para vocês hoje. E aí, contem para mim, vocês já desparasitaram? Já fizeram alguma detoxificação? Escreve aí no chat para eu ver. Ah, Fabiane de Goiânia. Escreve aí para mim, pessoal. Vocês já fizeram desparasitação? Alguma coisa, algum, algo específico? Já fizeram? Já fiz? Quer aprender? Tem que fazer a segunda dose? Calma, Caroline. Legal, ozônio retal, hein, Nádia? Muito legal. Mas só foi com isso? Vamos aprender um pouquinho mais aqui, tá? Uhum, limpeza hepática, muito importante. Cuidar do fígado e dos rins é muito importante. Calma, pessoal, não sai correndo para a farmácia, hein? Já fiz.
Se está correto, não sei. Fez sozinho ou fez com a orientação de algum profissional? A maioria nunca fez, né? Eu lembro quando eu era. Oi? É, quando eu era criança, eu lembro que a gente ia ao médico e ele sempre passava uns antiparasitários naturais para gente. E era tanto era para a família inteira. Então eu cresci vendo isso, né? Para mim é é tão normal a desparasitação da minha família e eu aproveitei e estou adicionando isso nos meus tratamentos. Então já são 8h07, eu vou começar aqui com vocês, para a gente não atrasar. Você o mais rápida possível, o mais sucinta possível, tá bom? Então, bem-vindos hoje aqui comigo a esse workshop que eu fiz com muito carinho para vocês. E obrigada por estarem aqui nessa noite para melhorar a saúde de vocês e da sua família, né? E continue escrevendo as perguntas no chat, tá bom? E eu respondo no final. Então, vamos lá. Hoje você vai descobrir e eu vou dar algumas dicas de como você pode desintoxicar e diminuir a inflamação do seu corpo. Então, você vai descobrir como prevenir e eliminar essas toxinas, parasitas, para ter uma vida mais saudável. E para quem ficar até o final, você vai receber um e-book, um guia de prevenção de parasitas, que está bem legal. Dá dicas de como você ter a sua higiene pessoal, o ambiente da sua casa, como você prevenir, né, no seu trabalho, como você fazer essa limpeza corretamente. E vou falar aqui sobre alguns sintomas. Você sente algum desses sintomas? Vai me respondendo no chat, tá? Fraqueza, cansaço, fadiga. Ah, você acorda como se tivesse passado um caminhão em cima de você. À tarde, depois do almoço, você sente um cansaço profundo, uma vontade de deitar, 5 horas da tarde, mais ou menos. Uma falta de ar, tonturas, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, refluxo, azia. Você come e você tem aquela queimação ou fica lembrando daquele alimento o dia todo. Lembra disso, para de comer esse alimento. O corpo fala, tá? Ele está pedindo para você não consumi-lo mais. Dores abdominais, intestino solto ou preso, às vezes o solto também, umas fezes mais aquosas, não diarreicas, mas elas mais aquosas, ou intestino preso com umas fezes mais ressecadas, que até na hora que você vai ao banheiro, pode causar algumas fissuras também no ânus e até sangramentos, alterações na pele, coceiras, dermatites, rosácea. A rosácea são aquelas placas, né, rosas na face. Problemas neurológicos, a dificuldade de concentração, memória ruim, tremores nas mãos, as pernas inquietas, observem essas pernas inquietas, que vêm junto com a ansiedade, irritabilidade, ansiedade, mudanças de humor, mudanças do comportamento repentinos, mudança de humor repentinos. Uma hora eu estou triste, uma hora eu estou muito feliz, uma hora eu estou muito ansioso, uma hora eu estou uma raiva muito grande. Observe esses comportamentos, o seu e da sua família. Resfriados e gripes frequentes, né? Ah, meu filho, e aí a escolinha. Não, vamos aumentar essa imunidade, mas tem como fazer isso de forma natural, tá? Dificuldades de perder peso ou ganhar peso, dores de cabeça, enxaquecas frequentes, danos nos rins ou fígados,
tem alterações dos níveis sanguíneos de ferro ou baixa de vitamina D, unhas quebradiças, descamando, queda brusca de cabelo, você vai tomar banho, quando sai aquele tufo de cabelo no pente ou na escova, coceira no nariz, zumbido no ouvido. A coceira também, ela vem com a coceira no nariz. Eu acho engraçado que outro dia uma amiga minha olhou para mim e falou assim: Júlia, eu tô com mau hálito? Eu falei: não, você não tá com mau hálito. Aí ela virou para mim e falou assim: não, porque eu tô conversando com a fulana e ela fica coçando o nariz direto. Aí eu, é verme, ela é verme, né? E o zumbido no ouvido também. Escreve para mim se você tem algum desses sintomas, tá? Ah, rosácea, intestino solto, coceira no ouvido, coceiras no corpo todo. Isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? E provavelmente você deve estar tomando alguma medicação para aliviar esses sintomas. Então, fica comigo que a gente vai falar sobre isso mais no fim. Hoje eu quero que você aprenda a como se cuidar e para você se sentir melhor, né? Diminuir esses sintomas e ainda prevenir para ter um futuro com uma longevidade, com uma saúde, e o corpo mandando na mente e a mente mandando no corpo, que isso é muito importante. E além disso, você pode promover essa saúde não só para você, mas para toda a sua família. E o ideal é que todos façam, todos se ajudem, porque a nossa família é o nosso maior bem. E para isso acontecer, você precisa seguir sempre os protocolos corretamente. E isso é o principal, é seguir os protocolos. E eu sei que você consegue. É, eu trouxe esse slide para você ficar tranquilo mesmo, tá? Pois se você não sabe como você fazer, você tem que procurar alguém para te ajudar. A gente não sabe como, a gente procura quem, como para tudo na vida, né? Eu confio em você e eu sei que a gente tem a capacidade de alcançar a sua saúde. Apesar de termos uma saúde precária no nosso país, vamos eliminar esses sintomas e que estão nos afetando há anos. E um alerta para a gente ter uma aula bem bacana. Evite essas distrações, desliga o seu celular, saia das redes sociais, fecha a sua porta, saia do WhatsApp e gosto muito de caneta e papel, sou velha mesmo, gosto de caneta e papel. Se quiser, pega o seu notes, pegue um post-it para fazer algumas anotações que talvez eu fale um pouquinho a mais do que tem no slide, tá bom? Então vamos começar. Prazer, eu sou a doutora Júlia Pizarro. Eu sou nascida em Brasília, moro em São Paulo por 10 anos e logo, logo estou voltando para minha terra natal para ter mais qualidade de vida. E sou casada há 20 anos com o Caio, mãe do Theo, esse pituco fofo que é minha paixão. E os meus valores são excelência, inovação e cuidado, e tudo que eu faço é com excelência, sempre com novidades e o cuidado sempre, tá bom? E amo cuidar e aprender. E amo aprender, e eu sou cirurgiã dentista, especialista, eu sou implantodontista, que eu não coloquei aqui, mas faço cirurgia, faço muitos enxertos, e sou harmonizadora facial integrativa. Sou especialista em saúde integrativa, harmonização facial, e o visagismo está vindo aí também para complementar essa área da beleza e da saúde. Eu tenho 4 pós-graduações, né, mais de 16 cursos, e eu nem sabia que eu tinha alguns cursos assim, viram para mim, que bom. 20 anos de experiência clínica, tá? E costumo dizer que eu transformo pessoas de dentro para fora, deixando-as mais saudáveis e confiantes. Quando por dentro nós estamos bem, a saúde, o espírito por fora irradia a beleza que a gente tanto procura. E eu amo ensinar. Sou professora de harmonização facial, já em média 6, 7 anos.
sou professora de saúde integrativa na pós-graduação em harmonização facial e mentora de profissionais da saúde. E vou contar um pouquinho da minha história, de como tudo começou. Esse é o meu filho, me mudei para São Paulo, olha como ele é bonitinho, e me mudei para São Paulo há mais ou menos uns 10 anos e diminuí muito a minha carga de trabalho, que eu ficava muito com o meu pequenito, né? E aí veio uma virada na minha cabeça. A minha mãe um dia me ligou, isso foi em meados de março, ela me ligou de 2000 não vou lembrar, me liga, e minha mãe também é dentista, ela é odontopediatra, e fazia uns 4 anos que eu tinha feito os implantes dela, os implantes dentários, e já tinha colocado a prótese e estavam perfeitos. E ela me liga, ô Júlia, meus implantes estão saindo puros. Eu falei, jura? O que está acontecendo? Eu falei, não é possível, se era para dar algum pepino, já tinha que ter dado um pepino antes, não agora, né? Enfim. E naquela hora eu não acreditei que estava acontecendo aquilo naqueles implantes perfeitos há mais de 4 anos. E eu fui pesquisar e eu, na verdade, eu lembrei que em dezembro nós passamos o Natal juntas e ela estava tomando, ela até passou mal com a medicação. É uma medicação chamada Bonviva, que ela é da família dos bifosfonatos, né? Ela é uma medicação indicada para osteoporose pós-menopausa. E ela tomou, eu acho que umas 3 doses, 4 doses, eu não me lembro ao certo. E, e eu comecei a pesquisar sobre essa medicação. E eu achei tão interessante, olha o que essa medicação me diz. Aqui em vermelho, olha só, vou ler para vocês. Caso de osteonecrose, isso aqui é a bula, tá, pessoal? Casos de osteonecrose em outras regiões de boca e face, incluindo o canal auditivo externo, também foram relatados em pacientes tratados com bifosfonatos. Então, ele causa essa osteonecrose, né? Ele causa uma hipercalcificação óssea. E foi aí que eu busquei por respostas e essa época eu não tinha informação e joguei no Google, que era aonde a gente procurava. E naquela época levava uns 3 dias para o Google me responder o que eu precisava, não é igual hoje, né? O algoritmo não era tão completo como antes. E eu achei incrível que depois de 3 dias ele me mandou uma chamada. Hormonologia na odontologia, e escrito bem grande, osteoporose. Falei, nossa, é para mim. Isso é para mim. Vou lá ver o que está acontecendo. Mas como eu era mãe recente, eu não consegui fazer o primeiro curso. E quando eu resolvi fazer, era só dentro do curso de especialização em harmonização facial. Tinham vários módulos falando sobre isso. Uma médica que começou a dar para nós dentistas, que eu sou muito grata a ela, eu tenho muito carinho por isso, porque eu acho que ela expandiu a nossa visão, o nosso jeito de ver tanto a medicina, a odontologia, e veio a harmonização facial, né? E a hormonologia, o que que é isso? É devolver hormônios, né, para os pacientes. E isso é conversa para outra aula. E eu fui fazer, porque meu marido que me deu o empurrãozão, porque eu não queria, eu falava, nossa, harmonização facial, o que que eu vou fazer? Eu sou cirurgiã. E ele, não, você vai fazer, porque você quer fazer essa hormonologia, você vai fazer, você vai esperar até ter, porque não tinha outro curso, não tinha outra especialização em hormonologia. Mas, enfim, aí eu comecei a implementar nos meus pacientes e comecei a observar dentro da minha casa, né, até no meu marido, que eu passava hormônio e aquilo não aumentava, mudava a molécula, mudava a farmácia, mudava a quantidade e faltava ainda, tinha lacunas naquela reposição hormonal. Aquele quebra-cabeça para mim não fechava, tinha algumas falhas. Então eu comecei a pesquisar e fiz mais cursos, né? E achei.
a medicina, a saúde integrativa, e fiz vários cursos com pessoas renomadas, como a Fernanda Padovani, uma nutricionista maravilhosa da fertilidade, Vitor Sorrentino, Ítalo Rachid, Marco Botelho e muitos outros, e aí vai, né? E, e eu percebi que isso, e comecei a implementar a saúde integrativa e vi que isso foi aflorando, né, nos meus pacientes, na minha cabeça, fazendo todo sentido, que era uma maneira de pensar que não tinha volta. E vou falar um pouquinho para vocês o que que é a saúde integrativa, né? Ela não só trata a doença. A saúde integrativa, ela foca no paciente, um indivíduo único, como esse indivíduo como um todo, né? Considerando seus aspectos físicos, emocionais, mentais, sociais, o seu lifestyle, o seu estilo de vida e tanto quanto os espirituais. Ele foca em eliminar a causa e não tratar os sintomas. E tanto na medicina integrativa, aborda a abordagem, né, personalizada, o indivíduo como único, que eu já havia falado, o uso de terapias complementares, né, a yoga, a meditação, a fitoterapia, que é maravilhosa, a nutrição funcional, que é importantíssima em todos os tratamentos, e focamos muito na prevenção e o bem-estar total e geral do paciente. E da onde veio a harmonização facial integrativa? Eu potencializo, como eu costumo dizer, que eu potencializo a beleza de dentro para fora. Desinflamo, desintoxico e desparasito. E como que eu fiz isso, né? Como que eu imaginei? Eu percebia que os meus pacientes de saúde integrativa sempre falavam que estava com a pele mais bonita, sempre tinham melhorado as espinhas, o cabelo tinha parado de cair, as unhas estavam mais bonitas, tudo relacionado à estética. Eu falei, mas eu vou unir a harmonização facial com a saúde integrativa em todos os meus pacientes, que eu vou ter um resultado, né? Vou aumentar os meus resultados e vou potencializar isso de uma forma incrível, assim. E foi da onde eu denominei a harmonização facial integrativa, que eu potencializo, sim, a beleza de dentro para fora. Primeiro, eu detoxifico, desparasito e desinflamo, né? Mas vamos lá. E na minha clínica, eu sempre peço os exames de parasitose, e eu vejo que 99% dos meus pacientes estão inflamados e parasitados. Ah, perdão. É, e eu tenho visto isso, mas pode te chocar, porque 99% deles estão parasitados, e isso pode ser assustador, sim. E eu tenho certeza que você está parasitado também e inflamado. Eu trouxe um dado aqui, ó, da OMS, estima a existência de 70 milhões de pessoas contaminadas e 50 mil mortes anuais. Pelo que eu vejo no meu consultório, eu acho que esses 70 milhões de pessoas contaminadas, a estimativa é muito maior, fazendo uma comparação. E trouxe aqui para vocês também algumas reportagens, falando aqui da revista Exame, falando que Kennedy Jr., ele é sobrinho de John Kennedy, que foi o presidente morto dos Estados Unidos, que ele teve um diagnóstico de tumor cerebral, que ele estava tendo algumas vertigens, alguns problemas, teve diagnóstico de tumor, e o que que aconteceu? Eles observaram que o tamanho daquele tumor não aumentava, e falavam, isso aqui não é um tumor, né? E começaram a fazer outros exames e foi diagnosticado um parasita. E aqui também da revista Marie Claire, falando sobre uma mulher, a Poliana Máximo, de 32 anos, advogada, que tomou a medicação
para verme o albendazol e ficou internada na UTI por, em média, 10 dias por causa de uma insuficiência hepática. Por isso que eu falo, não corra para as farmácias e compre medicações. Aqui mais um sobre um jovem que morre após ter parasitas descobertas no cérebro, né? Que é cisticercose causada por ovos de tênia. E aqui o último, cientistas brasileiros descobrem parasita responsável por 2 mortes e 150 casos de infecções graves lá em Aracaju, causados pela leishmaniose. E também trouxe para vocês 2 casos clínicos que eu acho bem interessantes do meu consultório. Esse primeiro é uma mulher, 73 anos, nenhum deles deixou colocar o nome, mas está tudo bem, não tem problema. Ela se queixava, ela já é minha paciente há muitos anos, eu já tinha feito hormonologia bem uns anos antes da pandemia, né? E aí ela voltou para mim o ano passado se queixando de uma tosse muito forte, cansaço. Aí a gente vai fazendo anamnese e vamos descobrindo outras coisas, mas ela foi por causa da tosse. Então ela se queixava de cansaço, os resfriados, as rinites, problemas cognitivos, confusão mental, pouca musculatura e principalmente a tosse que não parava. Era uma tosse constante que ela ficava muito constrangida porque ela não conseguia nem conversar. Ela conversava e tossia ao mesmo tempo. E ela já estava tão constrangida que ela não saía, ela não ia para restaurantes. O marido havia pedido para ela sair do quarto, pois ela tossia a noite inteira. Ela não frequentava mais a roda de amigos, os jantares de amigos. E foi aonde eu pedi para ela, para nós fazermos os nossos exames e pedir um coprológico, que deu aqui, ó, como vocês veem. Esse exame aqui é de setembro do ano passado. Deu giardia e endolimax nana, que é um tipo de ameba. Fizemos todo o tratamento, limpamos o intestino, desparasitamos, detoxificamos de metais tóxicos antes da desparasitação, que é muito importante. E melhorou em vários aspectos, claro, mas a gente não conseguiu diminuir aquela tosse. E aí ela fez toda a desparasitação, ela melhorou bem, foi para as férias, voltou em fevereiro e me procurou. Me procurou de novo, fez um retorno e não parava aquela tosse. Foi aí que eu pedi o segundo coprológico. Falei, vamos fazer mais uma vez, porque alguma coisa aí não está batendo. E vejo que veio ancilostomídeos. Esse daqui é de março. Se eu não me engano, que está pequenininho aqui, mas para mim, mas esse exame é de março. E eu até tirei sobre ancilostomídeos uma partezinha do livro de parasitas. Olha aqui. Os sinais e sintomas sequenciais são decorrentes da migração larval inicial. O que que é isso? A migração, ele se movimenta, ele muda de lugar, ele anda por dentro do corpo. E geralmente observados pela tosse, que é o primeiro dito aqui, que é o sintoma que mais tem. Inflamação na garganta e febre, ou pela presença do parasito no pulmão. Ela veio para mim diagnosticada por outro profissional da saúde com asma. E na verdade, ela não tinha asma, ela tinha ancilostomídeos. E aqui eu trouxe o depoimento dela que eu achei tão fofa. E, ó, com o uso de suplementos e vitaminas prescritos pela doutora, ganhei peso e músculos, o que estava muito magra, o que faz com que eu me sinta mais disposta para realizar as tarefas diárias. Melhorei também a coordenação motora, a ansiedade que tinha, principalmente no período da tarde. Usei medicamentos contra parasitas intestinais que aliviaram os incômodos abdominais
e melhorei consideravelmente de uma tosse constante e constrangedora. Eu sempre repito as palavras que o meu paciente fala, provocada por asma. Olha aqui, ela ainda acha que ela tem asma, que está controlada. Mas, enfim, né? Cada um tem raciocínios diferentes e tá tudo bem, não tem problema. O importante é fazer o tratamento e desparasitar. Ah, e a pele que estava áspera e com muitos milhos está limpa e macia. Achei bem bonitinho também isso aqui. Agora vem o meu segundo caso. Eu gosto de trazer sempre um homem e uma mulher para observarmos que sempre tem em toda a população, crianças, idosos, jovens. Eu achei esse caso muito interessante também. Então, as principais queixas dele eram o esquecimento, problemas cognitivos, tremor nas mãos e a rosácea. Na verdade, eu virei para ele e falei assim: vamos fazer um exame parasitológico. Ele estava com uma rosácea há anos, passava por vários profissionais, tratou com antibióticos, corticoides, anti-inflamatórios, tanto com via oral quanto tópica. E o que eu queria mesmo é entender essa rosácea. E aí, fazendo anamnese, ele me relatou esses sintomas também que sentia. Eu falei, isso não é só uma simples rosácea. E olha essa rosácea, ela, ela, ela vinha como se fosse uma espinha, estourava e virava essas lesões, e se transformava nessas lesões. E fiz o pedido do nosso coprológico. Ele muito cabreiro falou, ah, tá bom, vou fazer. E quando veio, ameba e ovos de tênia, o que mais me preocupou. Perdão. E tenho muitos pacientes com ameba, a maioria, viu? Vou falar aqui um pouquinho até da ameba, que, como eu havia dito anteriormente, eu acho que eu falei no caso da dona Odete, eu acho que não, mas enfim. Eles entram na sua corrente sanguínea, eu não falei, né? Não? Que eles entram na nossa corrente sanguínea e vão para vários órgãos, principalmente fígado, pulmão, rins e o cérebro. E a tênia também. Os ovos, eles vão para o nosso cérebro. E era uma das causas dos tremores nas mãos e o esquecimento. E eu acho legal desse paciente que ele voltou e ele falou assim, com os exames, falou assim: olha, eu não queria fazer, não, não acreditei. Eu fiz para te agradar. Eu falei, graças a Deus que você fez para me agradar. E olha aí o resultado que deu, né? E ele também me diagnosticou, ele me relatou, desculpe, ele me relatou que ele tinha essas lesões também atrás da nuca, no cabelo, na virilha e nas axilas. Aí eu falei, nossa, e aquela rosácea não, a gente desparasitava e aquela rosácea não diminuía, não diminuía. Ela diminuiu muito pouco e eu fui por eliminação e ele começou, ia perguntando e a anamnese é muito importante para a gente fazer um diagnóstico mais profundo. E ele me disse isso que ficava bem entre os cabelos, virilhas e axilas e fui e pesquei. Eu falei, pode ser um ácaro, pode ser um ácaro. Aí descobri que era um ácaro. O que que ele faz? Ele se alimenta da nossa pele. Ele chama escabiose. Ele faz túneis na nossa pele, ele vai se alimentando, faz túneis e faz essa inflamação, chegando até essa infecção que vocês observaram. Vou até mostrar aqui de novo. Vocês observaram. E isso não é uma rosácea, tá? Isso é uma infecção por ácaros. Desparasitamos e hoje melhorou bem. E com certeza vamos ter que fazer mais sessões, mais desparasitação. E aqui uma perguntinha: você morreria pela sua família? O que acha de não morrer por eles, mas sim viver mais tempo por eles? E com qual qualidade de vida você quer envelhecer? Isso é muito importante. E a gente sabe que é um fato que vamos viver mais tempo, mas precisamos de mais qualidade de vida.
Esse gráfico aqui ao lado, ele mostra o aumento durante os anos da população com mais de 60 anos. Em 1900, não passava a população era de 3%. Hoje, estamos na faixa dos 15, 20% mais ou menos, e olha o gráfico como ele aumenta num espaço curto, um curto espaço de tempo. E viveremos, tem alguns estudos que falam que vamos viver até 100, 120 anos. E isso a gente precisa do cérebro mandando no corpo e o corpo mandando no nosso cérebro, para não dependermos de ninguém. E eu escolhi viver mais tempo, sim, e transformar a vida de pessoas, da minha família, para levar saúde e longevidade. E eu falo isso porque eu e minha família, meu marido, sempre estamos nos desintoxicando. E ultimamente a gente fez o meu protocolo que eu desenvolvi. Eu perdi 10 quilos, o Caio perdeu 15, e eu vejo no meu filho Theo, eu gosto sempre de trazer o que as crianças também sentem, que é muito incrível. Assim, ele tinha muita falta de apetite e adorava um doce. Eu falava, é verme. E eu fiz o protocolo nele direitinho, e hoje ele tem um apetite melhor e às vezes ele nem liga para o doce. Claro que ele vai para uma festinha, ele gosta de um doce, de um brigadeiro, come um bolo, mas ele não tem mais aquela loucura por açúcar, que os parasitas se alimentam do açúcar. Eles se alimentam de açúcar, B12, ferro. E vamos transformar a sua saúde e da sua família em 30 dias? Descubra como eliminar essas toxinas e parasitas para uma vida mais saudável. O nosso resultado foi incrível, o resultado dos meus pacientes são incríveis e quero que vocês tenham esse resultado também. Eu tive, como vocês viram, uma melhora muito boa na minha família e eu já atendi também mais de 300 pacientes, sempre com resultados maravilhosos. Aqui tem dois depoimentos de dois pacientes. É, Quando vi que estava com ameba e os sintomas eram exatamente os que sentia, fiquei assustada. As pessoas ficam assustadas e saem correndo. Calma, calma. Eu falo, calma, você está convivendo com isso, você está bem, não tá com sintomas muito invasivos. Então, vamos com o protocolo tranquilamente. E você, em 15 dias, você já vai ver melhora. Você pode ter certeza. Nunca havia feito anamnese tão completa, além do diagnóstico através dos exames. Por isso que a gente tem que fazer uma anamnese mais invasiva, sim, para entender como que é o estilo de vida dessa pessoa, como que ele vive, como que foi criado, quais são as crenças. Eu acho isso tudo muito importante. E o que devo fazer para desinflamar e desparasitar? O quê? Gente, só um minutinho. Quem que tá rabiscando? Entendi. Só um minutinho, gente, só para a gente desabilitar aqui uma as anotações que estão com a minha tela tá pintada. Só um minutinho, desculpem. Uhum. Não, tudo bem. Tá bom. Obrigada. Uhum. Aqui não tem problema, tá tudo bem. Ah, fica? Tá bom. Ótimo. Obrigada. Aqui. Então, vamos lá. O que devo fazer para desinflamar e desparasitar? Então, chegamos aonde vocês queriam. E o que devo fazer para desinflamar e desparasitar? Vou trazer algum conteúdo aqui sobre dicas, curiosidades e como fazer. Antes de mais nada, eu quero falar sobre o que é inflamação e o que é parasitose.
A inflamação é a resposta do sistema imunológico a infecções parasitárias, claro, e os parasitas eles englobam tanto bactérias, vírus, fungos e vermes. E lesões, batidas, cortes ou irritações, algumas alergias. Embora seja uma resposta natural, essa resposta inflamatória seja uma resposta natural e essencial para a cura, a inflamação crônica, que é o grande perigo do nosso organismo, pode causar danos aos tecidos e contribuir para várias doenças. Nas minhas aulas, que eu fiz vários módulos de aulas gravadas, depois eu vou contar para vocês, eu tenho tudo isso falando sobre a desinflamação, falando sobre intestino, como a gente faz, como nós nos nutrimos. E vou falar um pouquinho também de parasitose. Parasitas são organismos que vivem e se alimentam de hospedeiro, que nós somos esse hospedeiro. Se alimentam de nós, podendo causar doenças e desconforto. A desparasitação é essencial para manter a saúde e prevenir infecções. E vou trazer de novo para vocês pensarem bem sobre os sintomas que podem, que esses parasitas, que a intoxicação pode causar, tá? E as inflamações também. As dores abdominais, as dores de cabeça, gases, tanto gases por cima, por baixo, distensão abdominal. Eu, por exemplo, vou dar um meu exemplo. Eu tomo um copo de suco de laranja. É batata. Dá alguns minutos, o meu abdômen distende e muito como se eu estivesse grávida. Dores de cabeça, dores articulares, observem as dores articulares, insônia, não dormir, acordar de madrugada, intestino preso ou solto, fezes mais endurecidas, ressecadas, fezes mais aquosas, líquidas, pernas inquietas, a mudança de humor, coceira anal, vaginal e anasal, corizas, que eu não havia falado sobre as corizas constantes, dermatites, as coceiras, as gengivites crônicas, aquela gengiva avermelhada, inchada. A gengiva ela deve ser rosada. Os resfriados e gripes constantes, unhas quebradiças, quedas de cabelo, náuseas e vômitos, anemia, pessoal, anemia, mau hálito. O mau hálito, ele vem muito com a parasitose, a inflamação. Eu não falo só eu falo só de vermes. Tem uma bactéria chamada H. pylori que ela faz um transtorno muito grande dentro do nosso organismo. Azia, refluxos, lembrem dos alimentos. Começou a ter muita azia relacionada a um alimento específico. Gosto também de dar o meu exemplo. Eu não posso comer melancia e pimentão. Para mim é o dia inteiro. Então eu já não como mais. Eu sei que meu organismo não tem capacidade de digerir aquele alimento. E zumbidos no ouvido. Muitas pessoas têm zumbidos no ouvido e não sabem o que é. E as consequências podem ser muito piores. A desnutrição, eles podem formar cistos em órgãos como o nosso fígado, pulmão e cérebro, como naquela reportagem do Kennedy que vimos, e podem até trazer os danos podem ser severos e até fatais. Há complicações neurológicas, desde convulsões, autismo, déficit de atenção e TOD, também podem ser ocasionados por essa inflamação, essa parasitação, intoxicação, problemas respiratórios graves, insuficiência renal e hepática, enfraquecimento do sistema imunológico, problemas digestivos graves, como a diarreia crônica, síndrome de Crohn, complicações na gravidez também. E onde você pode estar errando? Como está a sua alimentação? Como está a sua higiene pessoal?
Como está a higiene da sua casa, dos seus alimentos? Você rói unhas? Você lava a mão antes de roer suas unhas? Sempre se você desparasita os seus pets? E sabe qual que é o maior erro? Subestimar os sintomas que a gente sente. Isso precisamos observar muito, muito esses sintomas. Até uma coriza. E o outro maior erro, automedicação. Sair correndo para comprar medicação na farmácia. Cuidado, como eu havia dito, como a gente viu também na reportagem daquela advogada, como a gente não sabe como está o seu fígado, como está o seu rim para você sair comprando essas medicações. Lembrando que essas medicações são venenos contra esses bichos. Nós somos um bichão cheio de bichinhos. E aqui algumas dicas para desinflamação. Alimentação anti-inflamatória, maravilhoso. Primeira coisa, precisamos nos alimentar bem, consumir alimentos ricos em antioxidantes, frutas, as frutas vermelhas, os berries, o morango, que estão cheios de antioxidantes. As nozes e as sementes também lotadas de antioxidantes e vitaminas. Evitar alimentos processados, açúcares refinados e gorduras trans. É melhor cozinharmos com óleo de coco, azeite, banha de porco, é maravilhoso, além de deixar a comida com sabor incrível. A hidratação, a gente não pode esquecer, precisamos nos hidratar, beber bastante água para eliminar essas toxinas. A água, além de hidratar, ela limpa, ela vai passando e limpando. Le- Escrevi aqui errado. Lembrar de um pH maior que 7. Sim, ler o rótulo da sua água. Comece aos poucos, comece pelas pequenas coisas. O pH maior do que 7. Observe também o fluoreto. Quanto menos fluoreto, melhor. Exercícios físicos é muito importante, porque elimina algumas toxinas, são eliminadas somente pelo suor. Então, precisamos suar para essas toxinas serem liberadas. Não liberamos a toxina pelo xixi também, pela urina, e o suor é uma forma da gente liberar e limpar o nosso organismo, as nossas células. E o exercício físico também, ele libera hormônios essenciais para o bem-estar, principalmente para raciocínio, para o bem-estar, para o dia a dia. Descansar, dormir bem, de 8 a 9 horas de sono por noite contínuos. Isso deve ser ah, é o primordial para a nossa vida. À noite que nós liberamos os primeiros hormônios para serem convertidos pela manhã e durante o dia. Se não tivermos esse sono, a gente não libera esse hormônio. Por isso que muitas pessoas acordam cansadas e passam o dia se arrastando. E observar principalmente a qualidade desse sono. E a suplementação. Gosto muito, acho muito legal, cúrcuma anti-inflamatória, ômega 3 e o gengibre. Incluam isso na sua dieta. Como vocês podem fazer com pó de cúrcuma e gengibre, shots matinais, tomar cápsulas de ômega 3, que eu acho muito interessante. E também tem a cúrcuma e o gengibre, para quem não gosta de shots, tem cápsulas também. E quais os principais parasitas aqui no nosso país? A giardia, a ameba, a ascaris lumbricoides, a ancilostomíase e as tênias. Os quatro primeiros, eles são transmitidos via água contaminada e alimentos contaminados. As tênias também, mas principalmente pela carne de porco e de boi mal cozidas. Normalmente eles vêm mais, né, que a gente vê os estudos, mais na carne de porco. Então, cozinhem bem essas duas carnes, evitem comer cruas. E o pessoal do peixinho cru aí também precisa desparasitar sempre.
Aqui umas dicas para prevenção contra os parasitas, que é a higiene pessoal, sempre lavar as mãos, principalmente antes de comer e após usar o banheiro. Cozinhar sempre bem os alimentos, evitar alimentos crus ou mal cozidos que possam conter parasitas, como os legumes, a carne de porco, peixes. Água potável, sempre filtrada, ferva a água, lembre do pH, maior que 7. Evite o maior número de contaminação, até para os seus pets. Não dê água da torneira para os seus pets, dê água filtrada para eles. Eles merecem. Suplementos naturais. Gosto muito do alho, semente de abóbora, o óleo de coco. Todos esses, eles têm propriedades antiparasitárias. O óleo de coco, ele é um antifúngico. E sempre consulte um especialista para a realização de exames periódicos. E, se necessário, siga orientações de um profissional da saúde para tratamentos específicos, que é o mais importante. E como eliminar os parasitas? Vou correndo na farmácia comprar um remédio? Não, não, não. Para tudo. Os remédios de farmácia, eles somente abrangem de 5 a 6 tipos de parasita. Precisamos abranger o maior número de parasitas, porque alguns não saem, principalmente nos exames. E não se preocupe se você tem dificuldade na hora de implementar o que te foi pedido nos protocolos, você se sente inseguro, não adianta, ainda não sabe como fazer, não tem os recursos para iniciar, ainda não sabe nada sobre medicina integrativa. Qual o seu medo? Não se preocupe, não sabe como começar? Você tem medo de mudanças na rotina familiar? E na rotina familiar, fazendo junto, implementando isso junto em toda a família, você ajuda um ao outro e é ajudado principalmente. Sempre um dá a mão para o outro e a gente segue junto. Juntos chegamos mais longe. E como posso fazer a minha desparasitação e da minha família? Primeiro, escolha um profissional, siga o tratamento corretamente e tenha sempre o autocuidado para não ter a reinfecção, a reinfestação desses parasitas. E você acha que isso funcionaria para você? Lembra? Observa que 50% é o profissional da saúde, sou eu que tenho toda a informação. O restante do tratamento é 50% você, com a sua atuação para implementação de todos o tratamento. E eu tenho certeza que você consegue fazer, porque você faz o que você deseja e você dá conta, e vamos seguir em frente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que que eu estou compartilhando todo esse conhecimento com vocês? E uns anos atrás, eu tive um acidente e fiquei debilitada. E nesse intermédio, eu procurei várias coisas para entender o que tinha acontecido e o mundo e tal. E eu descobri o meu propósito de vida, da minha vida profissional. Porque a gente tem um propósito da vida pessoal e um propósito da vida pessoal. O meu propósito de vida pessoal é a minha família junta, unida, sempre estamos, né, e trabalhamos juntos também. Meu filho participa e o meu objetivo profissional é mostrar para o maior número de pessoas que sim, que as coisas têm solução de uma maneira menos invasiva, que podemos sim implementar um plano para melhorarmos o sistema da nossa saúde. E o meu propósito é levar a saúde para o maior número de pessoas, que se eu atingir uma, eu já consegui atingir o meu propósito. E na sequência, eu vou te mostrar os 3 programas que eu fiz, que faz parte do meu método. E eu tô certa que eu tenho certeza, porque eu tenho muito sucesso, isso eu faço com os meus pacientes dentro da minha clínica.
que eu vou ajudar muita gente a desinflamar e a desparasitar. Isso eu tenho certeza. Esse daqui foi o meu primeiro projeto, a Família Sem Verme, porque todos têm que tratar não só a si, mas como a família inteira. E eu penso que não só a família, nós temos funcionários que vão na nossa casa, nós convivemos no nosso trabalho com outras pessoas, e isso tem que abrangir para o maior número de pessoas para ficarmos mais saudáveis. E esse daqui foi o Pet Sem Verme, que eu fiquei muito feliz com esse projeto. E porque eu tenho dois gatos. Meus gatos vivem, eles, né, eles vivem em cima de tudo. E eu falei, eu vou fazer o exame desses gatos. Eles não saem de casa, mas eu vou fazer por uma experiência. Eu fiz até um vídeo, eu ia pegar o vídeo e fazer aqui para vocês verem até o resultado, mas eu não consegui, porque foi tudo, né, tão corrido assim. Mas no próximo eu faço o videozinho e mostro para vocês. Vou pôr no meu Instagram essa semana. E deu giardia no exame dos meus gatos. Eu fiz de um só, mas se um tem, os dois vão ter com certeza. E os gatos ficam em casa, mas a gente tem que lembrar que nós saímos para a rua, nós voltamos, tanto as mãos contaminadas, os sapatos contaminados, e eles andam em tudo, eles cheiram tudo, passam focinho em tudo, tanto nossos gatos, nossos cachorros, e os cachorros ainda saem à rua para fazer suas necessidades, alguns fazem dentro de casa, mas enfim, é, é isso aí. E eu criei esse Pet Sem Verme porque não só nós e os nossos funcionários, a família dos nossos funcionários, como nossos filhos de quatro patas, duas patas, enfim. E o desafio Detox Integrativo de 21 dias. Eu acho muito legal esse planejamento, porque a gente se encontra algumas vezes e essa troca de informações é muito importante. Que alguns falam dos sintomas, o que melhorou, o que deu certo, o que não deu certo, e essa troca é muito rica. E eu posso ajudar a ir além. Esse é o meu método JP, Beleza e Saúde Integrativa 90 dias. Eu faço de 90 dias, mas eu sou apaixonada pelo 365 dias. Mas quem faz os 90 dias sempre renova, porque todo dia é um dia de renovação, corporal, saúde, face e espiritual também. Esse método, né, ele tem o objetivo de de fazer planos individualizados para um ser individualizado. Eu sigo, e claro que tem que seguir o passo a passo, e para trazer mais saúde, mais autoestima, através da desintoxicação, desparasitação e suplementação. Então, ele é para um indivíduo único. A base dele é uma anamnese muito bem feita, aqui tá. E como funciona o método JP 90 dias? Ele tem três fases. Primeiramente, três consultas comigo, individuais. Primeiramente, a gente faz um diagnóstico, a anamnese e o pedido de exames. Vindo esses exames para mim, nós temos três fases. A primeira fase de recuperação, vamos recuperar esse organismo que está há muitos anos defasado, com uma alimentação ruim, com as toxinas ruins, parasitas. Então, a gente prepara o organismo antes, melhorando o fígado, melhorando o rim, melhorando o intestino, detoxificando, após desparasitando e sempre tendo um olhar para o intestino com muito carinho. Eu costumo dizer que eu ouvi outro dia, eu acho muito legal, que a gente leva o cocô a sério. Nós, da saúde integrativa, levamos o cocô a sério. E a segunda fase, a fase de potencialização, que aí vem a fase de suplementação e talvez uma reposição hormonal em quem realmente precisa, porque quando a gente faz essa desintoxicação e a desparasitação, principalmente em jovens,
esses hormônios aumentam essa curva drasticamente, eles voltam a ser transmitidos, né? Não só produzidos, mas principalmente transmitidos e entrando naquele meu receptor celular. Eles entram, eles não estão mais entupidos. Eu tiro essa toxina para que o meu hormônio entre e faça todo o que ele tem que ser feito, né? E a suplementação? Gosto muito de falar da suplementação. Por que eu não começo a suplementação antes? Porque não tem necessidade. Eu também, a gente conversa muito entre nós, né? Nós da saúde integrativa. Uns chamam de cocô caro, outros chamam de cocô de ouro. E é isso. Quando a gente faz aquela mão bonita, cara de suplementação, a gente põe para dentro, vai 50%, a metade vai para o seu vaso sanitário. Então, o seu dinheiro é um cocô rico mesmo, um cocô caro. Então, ele está indo para o vaso sanitário. Por isso, eu tenho que deixar o seu organismo, o seu intestino, absorvendo aquilo tudo que eu tenho necessidade por completo, para que essa suplementação seja eficaz. Por isso que muita gente fala: ah, eu fui lá, não deu certo, ou eu comprei que foi super caro, não está dando certo, e por causa disso, principalmente por causa do nosso intestino. É, E falando de resultados, tá? Os resultados, em 15 dias, começando a fazer o protocolo individualizado, você já vê uma melhora, principalmente como se saísse uma nuvem da sua frente. E em 30 dias, você já potencializa mais. Mas o ideal é continuar e sempre fazer os retornos, as consultas, para entendermos como está a evolução. E o que está incluso neste método? Um direcionamento nutricional de um programa feito por nutricionistas especializados, funcionais integrativos, um plano 90 dias para desinflamar, desparasitar e suplementar, 3 consultas online comigo, 6 meses de suporte com a minha equipe técnica. Caso pós, né, precise de algum suporte, pode contar com a gente. Uma anamnese muito bem feita, um diagnóstico profundo através de exames de sangue e coprológico. Um acompanhamento online feito pela equipe. Acesso às aulas, e todas aquelas aulas que eu te falei, do Família Sem Verme, do Pet Sem Vermes, estão gravadas. Gravei vários módulos que você pode assistir por 12 meses. E o desafio Detox Integrativo de 21 dias, um encontro que teremos para trocarmos mais informações, discussões, tirar dúvidas. E o que não está incluso, né? Vamos observar que eu preciso de exame de sangue, os produtos, os suplementos, os ativos para desparasitar, para desintoxicar e suplementar. E é basicamente isso: o custo dos exames e o custo da suplementação e dos ativos. E nesse programa, você ganhará vários bônus que ficaram muito legais, feitos por mim, nutricionistas. Quando eu vi pronto, eu fiquei bem animada, eu amei. E o guia de autocuidado, que é esse que vocês vão receber no final. Um guia, um e-book, né? Um guia de detoxificação e um guia de suplementação, além de outros bônus. Quem estiver em São Paulo ou Brasília ou quiser vir fazer a consulta presencial, a avaliação facial eu darei de bônus junto com a consulta da saúde integrativa. Então, ficar mais belo de dentro para fora e por fora também, caso queiram. Atualizações gratuitas durante o programa, toda a atualização de aulas, de novidades, inovações na saúde integrativa, isso vai ser sempre implementado.
consultas e as 3 consultas presenciais comigo. Se você quiser fazer, estiver em Brasília ou São Paulo, não precisa ser só online, vem que você será muito bem recebido e é bom que a gente até troca um monte de figurinha. Toma café junto. E você, fechando o método JP, vou falar um pouquinho aqui dos próximos passos, como isso vai funcionar. Fechando o método, a minha equipe vai entrar em contato com você. A gente tem um contrato, como em todas as, como na minha clínica, como em todos os tratamentos, a gente tem um contrato. Depois você vai receber uma anamnese profunda para você me contar tudo o que você está sentindo e outras perguntinhas mais. E o terceiro passo, vamos ter um encontro ao vivo, de abertura no dia 10, às 20 horas, para eu implementar, para a gente conversar, e passar todas as informações de como será feito. E depois o acesso, após essa aula de abertura, que eu vou liberar, e eu vou liberando aos poucos essas aulas relacionadas sempre à evolução do tratamento, ok? E após começarmos essa evolução, a gente agenda a primeira consulta e a gente agenda a primeira consulta, ok? E ainda bem que eu tenho a produção aqui, que me lembra de várias coisas. Primeiro, e é muito importante, né? Primeiro, os exames sempre são necessários para resultados maravilhosos e de excelência, que eu costumo dizer. Tem as aulas do Família Sem Verme e Pet Sem Verme, que eu já falei que vão ser liberadas depois do nosso encontro do dia 10, isso já havia falado. E as consultas também serão agendadas mediante a disponibilidade. Quando chegarem antes, quanto antes chegarem, a gente tem uma ordem aí também. As consultas vão ser antes, a partir do dia 15, para dar tempo de todo mundo fazer os exames e para dar tempo de voltarem, para voltar o diagnóstico. E o método JP vai te permitir viver sem medo de doenças recorrentes, a prevenção. O que eu falo de doenças recorrentes também e futuras, prevenindo as doenças futuras. É assim que a gente deve agir. A gente não deve agir quando vira a doença. A gente já previne. A gente previne a nossa genética. Garantir um desenvolvimento saudável para nossas crianças, para crescerem. Muitas crianças eu tenho visto que estão com a estatura menor e sempre podem ser causados por metais tóxicos de parasitas. E antes de prescrever umas injeções de hormônios, é muito bom. Vamos tirar pela base, vamos ir por eliminação, vamos ver se é metal tóxico, vamos ver se é parasita. Talvez essa criança está contaminada desde a barriga da mãe dela. A mãe está contaminada que passa para o bebê. Então, vamos observar, vamos cuidar das nossas crianças. Reduzir e controlar as despesas médicas, principalmente futuras. Promover uma longevidade saudável, ser longevo, com saúde, o corpo mandando na mente, a mente mandando no corpo. Aumentar a energia, o bem-estar geral, fortalecer relacionamentos familiares. Com protocolo, vocês conseguem fazer dentro da sua família. Você faz o seu individual, mas você consegue implementar isso dentro da sua casa. E aumentar a sua energia. Quem que não quer estar todos os dias, né, rejuvenescido, revigorado, acordar bem, feliz? E para quem é o método? Quem são as pessoas que buscam este bem-estar total? Os indivíduos com desequilíbrios de saúde, quem deseja prevenir, pessoal, prevenção de saúde, pensem nisso. Pessoas que buscam melhorar a sua imunidade, aqueles resfriados,
aquela sinusite, aquela rinite crônica, aquela dor de cabeça que nunca passa. Os interessados, claro, na desintoxicação e na desparasitação. Ah, é muito legal que hoje eu fiz uma caixinha de perguntas ontem que eu não consegui responder. E me fizeram uma pergunta falando que a filha de 5 anos está com oxiúros, que está com muita coceira e passa do ânus para a vagina, da vagina para o ânus. Isso é recorrente. Pessoal, observa, precisa o quê? Oxiúros. Os ovos daqueles adultos caem pelo ânus ou da vagina. Precisamos limpar bem o ambiente, desintoxicar a família inteira, desparasitar a família inteira, trocar toalhas todos os dias, trocar os lençóis, porque esses ovos caem nessa superfície. E pessoas que precisam da suplementação. Precisamos fazer todo esse processo antes para depois suplementar. Como eu havia dito, essa suplementação, para ela ser eficaz, eu preciso desintoxicar, desparasitar, melhorar o meu intestino, desinflamar o meu intestino. E isso está nas minhas aulas, para você entender melhor sobre intestino. E vamos lá. E o meu método JP, 90 dias completo, que é o Família Sem Verme, a 497, as consultas comigo, as 3 consultas que totalizam 2.397, o guia de autocuidado, a 147, o guia de desintoxicação e o guia de suplementação ao mesmo valor, uma aula de desparasite o seu pet, o desafio 21 dias a 297, o plano alimentar a 197, a avaliação facial a 397. Isso tudo totaliza a R$ 4.623. Hoje, até amanhã, no fim do dia, às 20 horas, você terá o pacote completíssimo com tudo aquilo que eu te falei, com todo no meu programa, comigo, 12 vezes de 249,70, totalizando a 2.497. E eu ainda tenho Onasopressita, um desconto especial para os meus primeiros 30 participantes, por 12 vezes de R$ 199,70. Você tem um risco zero, uma garantia incondicional de 7 dias. E acesse um link agora, clicando no link, tá? Que ele vai ser enviado para o chat. Estamos perto do final da nossa aula e vou fazer. Mandem algumas perguntas de dúvidas, que já passa de 1h20. Deixa eu dar uma lidinha antes, amor. Dúvidas que eu mais recebo. Qual remédio eu compro, doutora? Isso é o que eu ouço na rua, eu ouço nos jantares da minha família, dos meus amigos, e eu sempre falo, calma, não compra medicação. O ideal é sabermos, entendermos o que está realmente acontecendo. E como eu faço para ter resultados mais rápidos? E claro que você deve fazer todo o método correto, sem falhar um dia. E eu vou conseguir resultados em quanto tempo? Eu vejo todos os meus pacientes, em 30 dias a gente já tem resultados. E resultados bem específicos. A gente começa a ver por fora, né? Claro, aquela queda de cabelo que melhora, a melhora da pele, a melhora daquela formação, diminuem os gases, o intestino fica mais regulado, diminuem as coceiras, aquela coceira no nariz, a coriza, as dores de cabeça melhoram.
Não entendo nada de saúde integrativa. Será que o programa Família Sem Verme é para mim? Sim, claro que ele é para todos. O principal aqui é a prevenção. Mesmo ontem eu escutei também, eu achei interessante. Ah, e quem não sente nada? E quem é atleta não sente nada, se alimenta bem. Vamos fazer uma anamnese para a gente descobrir? Olha que a gente pergunta coisas que você nem imagina. E se eu não gostar do programa, o que eu faço? Essa não é uma opção, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Lembra que 50% de toda a informação e conhecimento é minha, pode contar comigo. Só que o restante dos 50%, para a gente ter esse sucesso, é com você. E eu tenho certeza que você consegue, eu confio em você. Todo mundo consegue fazer tudo o que quer, tudo o que deseja. E pode ter certeza, experiência própria. E preciso desparasitar meu pet? Também essa pergunta veio ontem no meu Instagram. Claro que você precisa desparasitar o seu pet, porque, né, como eu falei anteriormente, os pets, eles mesmo ficando dentro de casa, nós chegamos em casa com parasitas. E é isso e por isso precisamos desparasitá-los. E essa desparasitação, ela tem que ser recorrente, sim. Me perguntam também, uma pergunta interessante, é de quanto em quanto tempo? Vários livros, eles falam sobre a desparasitação a cada mudança de estação. Outros falam de 6 em 6 meses. Eu gosto muito do de 6 em 6 meses, que a gente desparasita. Primeiro é um pouquinho mais complicado, não falo complicado, um pouco mais extenso essa desparasitação. Depois a gente só vai fazendo uma complementação de 6 em 6 meses. E vou voltar aqui, vamos recapitular tudo que a gente consegue entregar? Nós temos 15 entregas aqui. Um plano de 90 dias para desinflamar, desparasitar e suplementar. 3 consultas comigo, e olha que essas consultas demoram um pouquinho, porque a gente conversa bastante, porque eu preciso entender como você vive, o seu estilo de vida, quem você é. 6 meses de suporte com a minha equipe, acompanhamento online, anamnese, diagnóstico profundo, como eu falei, exames de sangue coprológico para a gente entender, o acesso às aulas da família sem verme por 12 meses, aula do PET sem verme por 12 meses, um direcionamento nutricional específico, desafio 21 dias de detox em grupo, uma avaliação presencial, caso você consiga encontrar comigo, um guia de autocuidado de parasitas, outro de detoxificação e outro de suplementação, atualizações gratuitas durante o programa. Todas as novidades serão passadas para vocês. Consultas presenciais. As 3 consultas podem ser feitas de forma presencial, não precisa ser somente online. Isso, é claro, de acordo com as nossas agendas, né? Para a gente fazer uma conexão e entender qual é o melhor para você e para mim. E a avaliação facial, que é a nossa cerejinha do bolo. Então, acesse agora, clicando no link enviado no chat. E aqui estão minhas redes sociais, quero agradecer, muito obrigada. Eu sou a doutora Júlia Pizarro, sou harmonizadora facial integrativa e vou aqui terminar com o meu bordão, né? Que a saúde vai muito além da estética. Deixa eu dar uma lidinha aqui nas perguntas. Deixa eu ver, deixa eu ler. Aqui? Johnny Kelly, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Você pode reformular ela um pouquinho? Tem como quem já trabalha na área atender os protocolos online? Eu atendo online, dá para fazer online para ela atender? Eu não entendi.
Jô, gostei da sua pergunta. Sinto dor do lado esquerdo do intestino há meses e fiz vários exames e um constatou supercrescimento bacteriano no intestino delgado e a médica me passou o metronidazol, Anita, mas até hoje sinto dor. Será que matou as bactérias? Precisa entender melhor. Você fez um coprológico, parasitológico específico para entender que tipo de parasita, que tipo de bactéria, ou a bactéria você fez uma coleta para fazer um, um crescimento bacteriano para entender qual tipo de bactéria que tem ali dentro? Porque para isso precisamos de medicações específicas. Teve algum diagnóstico correto? Como estão seus níveis sanguíneos, entender como está seu rim, como está seu fígado, principalmente, o seu pâncreas, como está a sua glicose. Precisamos entender, é muito mais além do que só parasitose, só bactéria. Adriana, muito legal sua pergunta, Adriana. Sempre ouvi que exames coprológicos não funcionam. Nos laboratórios normais que nós mandamos, não, a maioria não funciona. Só quando a pessoa está muito infestada, com muitos ovos, e principalmente na época certa que os adultos estão botando esses ovos. E quais exames? É o coprológico, eu peço o funcional parasitológico, que para fazer já observar como estão as suas fezes, como está o seu organismo, como está o processamento desses alimentos. E o ideal é fazer o coprológico num laboratório específico, com olhos humanos que já são treinados para ver aquelas células. Então, o ácaro, Magali, como descobre o ácaro? Tem exames? Normalmente, Magali, ou por raspagem, olhar no microscópio, ou você passa uma fita adesiva e olha no microscópio. Então, esse é o tipo de exame. Mas, naquele caso que eu mostrei para vocês, eu fui por sintomas, observar pela anamnese, aonde esses ácaros se instalavam, onde essas lesões se instalavam. Home, infecção urinária repetitiva é parasita? Sim, pode ser, e pode ser metal tóxico também. É, você vai dar algum protocolo de desparasitação? Eu dei alguns ativos que a gente pode usar na desparasitação. Vou falar aqui um pouquinho sobre como a gente consegue, em casa, eliminar um pouco de metais tóxicos, principalmente o alumínio. Pegar um quiabo, cortar ele em rodelas, deixa ele de molho da noite para o dia, em 300 ml de água, e toma essa água pela manhã. Tome durante uns 21 dias. Você vai ver que até seu corpo dá uma murchadinha. E eu falei também ali atrás sobre alguns ativos para desparasitação. Queda de cabelo intensa, couro cabeludo dolorido e carocinhos no couro cabeludo. Pode ser verme ou fungo, podem ser ácaros e pode ser fungo também. Esse desafio será, a Ingrid, desafio será para todos do grupo ou apenas para os pacientes? Apenas para quem fechar, tá? Esse método JP, 90 dias, e, e o grupo será fechado só para esses pacientes que fecharem agora. Sim, isso, e precisamos esperar os exames.
da, do quiabo para eliminar metal tóxico, você vai pegar um quiabo, você vai cortar ele em rodelas, colocar dentro de um copo com água de 300, mais ou menos uns 300 ml. Você vai deixar ele à noite, pernoitar. Você deixa ele à noite, de manhã, em jejum, você toma durante uns 21 dias. Deu para captar? Que agora eu falei mais especificamente. E muito obrigada, pessoal, por ficarem até aqui comigo. Se tiverem mais algumas perguntinhas, qual slide? Tá no slide falando sobre os alimentos que ajudam na descanso. Volto, peraí. Nada. Só um minutinho, Agatha, deixa eu ver aqui. Onde ele está. Uhum. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar novamente. Será que eu não passei esse slide? Ele não apareceu? Mas vamos ver. Share. Foi. Opa, aconteceu. Ah, só um minutinho. Paciência comigo, que eu não sou tecnológica. Aqui. Dizer que o Paulo vai colocar Ah, o guia no link aqui para quem ficou até o e o guia vai ser colocado no link aqui para quem ficou até o final, tá? Ó, a dicas para desparasitação. Será que eu passei esse slide e não percebi? Vamos lá, porque eu não lembro de ter falado sobre isso. Passei. Então, ainda bem que vocês ficaram aqui até o final. Então, o alho, gosto muito do alho. Coma 1 a 2 dentes de alho cru por dia. Você pode picá-los é, finamente e misturá-los com mel ou água para facilitar a ingestão. Tome de estômago vazio pela manhã. Mas você pode tomar ele, descasca e toma como se fosse cápsula também. Sementes de abóbora, você põe um punhado 2 vezes ao dia, como se fosse o tamanho da palma da sua mão. Consuma um punhado, cerca de 1/4 de xícara de semente de abóbora crua diária. É legal fazer lanches da manhã e lanches da tarde com esses punhados de semente de abóbora, tá? Óleo de coco, que é antifúngico, maravilhoso. A semente de abóbora, o que que ele faz, né? Ele paralisa os parasitas, que são eliminados. E o óleo de coco, que é um antifúngico, você toma 1 colher de sopa de óleo de coco virgem pela manhã com o estômago vazio. Nessa época de muito frio, é legal pôr um pouquinho só no micro-ondas para ele ficar mais molinho. Você pode cozinhar com ele, colocar na salada, colocar em alguns smoothies que a gente consegue fazer. Lembra, dos smoothies fazer com algum um leite vegetal. A infusão de ervas, que são os chás, com hortelã, pimenta e absinto. Absinto é muito bacana para fazer umas infusões. Prepare a infusão com 1 colher de chá de ervas. Você pode misturar as duas, não tem problema. Em 1 xícara de água fervente. Deixe a infusão por 10 a 15 minutos. Beba 2 vezes ao dia antes das refeições. E beba quente, de preferência. Te clareou um pouquinho? Quem que pediu? Ágata.
aqui agora sobre Deixa eu ver. óleo de semente, acho que não, é óleo de. Semente de abóbora, sim, pode tomar. O ideal, coma uma mão, ó, abóbora, o óleo da semente é interessante. Mas eu lembrei agora que veio na minha cabeça também o mamão com a semente do mamão. Coma o mamão com a semente. E é isso, pessoal, por hoje. Estamos aqui há um tempinho bom. Foi bem legal. Espero que eu tenha clareado a mente de vocês. Vou parar aqui o compartilhamento. Muito obrigada por tudo, por essa noite. Foi muito tranquilo, foi gostoso, gostei das perguntas. Continue mandando perguntas também. Estou aqui para ajudá-los. O que vocês precisarem, podem contar comigo. E vamos entrar no nosso grupo de desparasitação. Vamos fazer consultas, vamos ver especificamente o que nós temos. Vamos desintoxicar metais tóxicos, parasitas, vamos observar o que está acontecendo realmente com a gente e com a nossa família. Às vezes a gente tem um transtorno de déficit de atenção na família que pode ser observado, eliminar a base para ver se aquele diagnóstico é realmente aquele, os espectros autistas, as dores, as enxaquecas. Primeiro tira a base, tira o que pode estar causando aquilo para depois entrar com outros outros procedimentos, outros processos, outras técnicas, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e obrigada a todos, estou muito feliz e a beleza vai além da estética.